Olá, nós vamos apresentar sobre o conflito Colômbia e Peru, sobre o caso Aya de la Torre. Esse caso é um dos casos importantes da história do direito internacional na América Latina. E para começar a falar e contextualizar, quem é o Raul Aya de la Torre? Ele nasceu na cidade de Trujillo, em 1895. É uma cidade ao norte do Peru. Ele iniciou sua carreira acadêmica na Universidade Nacional de São Marcos, estudando literatura e direito, e foi lá que ele teve o seu início na vida política. Ele começou a ser um ativista do movimento estudantil, aliado com as pautas de reformas educacionais e sociais, e em 1924 ele criou o APRA, o Partido Aliança Popular Revolucionária Americana. E esse partido ele tem viés de esquerda, e ele era aliado com a pauta dos trabalhadores e dos camponeses. Uma das ideologias era a luta anti-imperialista na América Latina, a emancipação política, econômica e social da América Latina em relação aos países como Estados Unidos e Europa. E qual foi o conflito? Na década de 1940, o Peru passava por um período conturbado politicamente, socialmente e economicamente. Uma instabilidade política, troca de governos enfim. Nesse contexto, o Partido Aliança Popular Revolucionária começou a ganhar muito destaque. Foi uma das figuras principais durante esse período da década de 40 no Peru. O partido constantemente estava envolvido em manifestações políticas, aliados com outros sindicais. E isso acabou gerando um certo desconforto e desconfiança do governo, que era então o presidente El Prado, na época, e gerou um ambiente tenso de perseguições para dos membros e dos aliados ao APRA e a oposição política do governo. O governo do Prado alegava que o AIA causava agitação e violência, e isso era uma ameaça ao país, colocava em risco a estabilidade política e econômica do país. Agora a Débora vai iniciar como foi o processo. Oi, gente. Eu vou esclarecer qual é o tocante do caso em relação ao Peru, né? Como já foi exposto alguns detalhes pela colega anteriormente. Então, não tem como falar da atuação do Peru no caso sem antes trazer um breve contexto histórico e político daquele tempo, como já citado também anteriormente. Com o término da Segunda Guerra Mundial em 1945 e após todas as crises de 1940 que aconteceram, a situação do Peru ela se encontrava com uma calma mais ou menos com uma calma relativa. Só que isso acaba terminando pouco tempo depois, em 1948. Com uma tentativa fracassada do golpe de Estado, né, com o presidente eleito, que era o Manuel Prado. Ele acabou atribuindo essa tentativa de golpe ao partido aprista, que tinha como líder o Víctor Raul Raya de la Torre. E então, com isso, como já citado anteriormente, após a tentativa do golpe, as autoridades peruanas elas acusaram Raya de la Torre de agitação social e política. E no final daquele mesmo mês, o governo do Manuel Prado, ele sofre realmente um golpe militar e ele é deposto pelo general Manuel Odría, que também que fica no poder até 56, e também acusa o Víctor Raul Raya de la Torre de estar envolvido em atividades destinadas a minar a estabilidade política e a ordem pública do país. E então, após ter citado esse breve contexto, o Víctor Raul Raya de la Torre ele passa mais ou menos 3 meses fugindo das autoridades, né? E ele pede asilo
Ele pede asilo diplomático para a Embaixada da Colômbia em Lima, que é cedido. Então, ele começa a viver na embaixada da Colômbia, considerado como um asilo político. E então começa o embate entre os dois países, né, Colômbia e Peru. Porque na perspectiva do Peru, agora entrando, né, nessa versão, que foi exposto no Ato de Lima, o asilo diplomático que Raia de la Torre seria submetido ao Tribunal Internacional de Justiça, que seria determinada a legitimidade do asilo. Neste acordo, o Peru acabou apresentando um pedido reconvencional ao tribunal, porque ele solicitou que declarasse que a proteção concedida a Raia de la Torre pela Colômbia constituía uma violação da Convenção de Havana sobre o asilo de 1928. E ele alegava também que o asilo ele não poderia ser considerado político, porque Raia de la Torre teria cometido um crime de delito comum, e então ele não poderia receber essa proteção internacional que ele estava pedindo para a Colômbia. E então, após esse embate, o caso ele começou a apresentar diversas controvérsias ao longo do processo, e novos conflitos foram surgindo, como a não interpretação do delito como um delito comum pela Corte Internacional, que era o que o Peru estava alegando, o reconhecimento que Raia de la Torre não corria perigo, que era o que a Colômbia estava alegando, a solicitação feita pelo Peru de descontinuação imediata do asilo através da entrega de Raia de la Torre para as autoridades peruanas, o que acabou sendo recusado pela Colômbia. Mas no tocante à Colômbia, eu deixo para que a minha colega Laura ela possa explicitar com mais detalles. Obrigado, Débora. Ahora vamos a pasar al posicionamiento de Colombia en el caso de Haya de la Torre. Para comenzar con el posicionamiento de Colombia, no podemos dejar de mencionar uno de los argumentos principales que presentó Colombia, que fue la defensa de la tradición latinoamericana. Colombia, concordando con esa tradición latinoamericana, mantuvo su posición de otorgar asilo político a Víctor Raúl Haya de la Torre en su embajada en Lima. Se argumentó que el asilo político se alineaba con la larga historia de la protección a los perseguidos por motivos políticos en la región, reflejando el compromiso de Colombia con los principios humanitarios y la solidaridad entre las naciones latinoamericanas. Cuando hablamos del equipo negociador de Colombia, tenemos que mencionar que estaba formado por óptimos representantes. Durante el proceso en la Corte Internacional de Justicia, Colombia colocó a Carlos Sanz de Santa María y Alberto Zulita Ángel como representantes legales. Estos representantes tenían tenían plenos poderes, lo que significaba que ellos podían representar totalmente al Estado y a las decisiones. Cabe resaltar que Carlos Sanz de Santa María fue embajador de Colombia en los Estados Unidos y también fue ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Él fue un reconocido político y diplomático colombiano. Bueno, el equipo se esforzó en presentar argumentos sólidos y legales que respaldaran la posición de Colombia y la importancia de respetar los derechos de los refugiados en el ámbito internacional. Cuando hablamos de la posición legal de Colombia, Colombia se basó en la falta de pruebas de Perú y en argumentar que los crímenes, que no había pruebas que probasen los crímenes que Haya de la Torre había cometido para justificar el asilo político en la embajada. Se subrayó especialmente el respeto a la tradición o a la costumbre latinoamericana de protección de refugiados y que era fundamental y que si Colombia le negaba el asilo o entregaba a Haya de la Torre, esto iría en contra del principio, por lo que Colombia se mantuvo firme en su postura de no entregar al líder político. El caso de Haya de la Torre fue fundamental sobre el compromiso de Colombia con los principios humanitarios y la solidaridad entre las naciones latinoamericanas.
La posición de Colombia en la Corte Internacional de Justicia con respecto a este caso fue fundamental porque representó todo lo que Colombia pensaba al respecto de los derechos de los individuos perseguidos por motivos políticos y destaca el papel fundamental de Colombia con respecto a la justicia y la equidad en la región. Con eso concluyo la parte del posicionamiento de Colombia en el caso y la compañera Débora va a apresentar la decisión de la Corte. Então, como já foi falado aqui, naquele primeiro momento, no Ato de Lima, a controvérsia era se o asilo ele era lícito ou não. Se a natureza do crime cometido por Haya de la Torre era um delito comum ou se era um delito político. Então, a Colômbia estava argumentando que, segundo a Convenção de Montevideo, ela podia qualificar unilateralmente o crime de Haya de la Torre como um crime político. Mas a Corte entendeu que não, porque o Peru não tinha ratificado a Convenção de Montevideo, e também, como a Laura comentou, um dos principais argumentos da Colômbia era o direito de costume da América Latina, que a Corte também entendeu que não era consistente e uniforme o suficiente para justificar uma decisão baseada nesse argumento. E o Peru ele poderia ser considerado como um objetor persistente desse direito costumeiro de concessão de asilo político e de não entrega de asilados, porque ele não ratificou a Convenção de Montevideo. Já sobre o argumento do Peru, de que a Débora também já falou, de que o crime cometido pelo Haya de la Torre ele era um crime comum, a Corte também decidiu que não era um crime comum, era sim um crime político, mas ela entendeu que a Convenção de Havana, apesar de ser um instrumento de proteção humanitária, ela estava muito limitada pelos princípios de soberania e de não ingerência. Então, ela decidiu que a concessão do asilo era ilícita. Aí, no segundo momento, Colômbia e o Peru voltaram, pediram de novo para a Corte uma nova interpretação, porque, apesar dessa decisão, ela não tinha deixado claro o que os estados deveriam fazer depois disso, porque o Peru estava argumentando que a Colômbia devia cessar o asilo, porque ele era ilícito, e entregar o Haya de la Torre, e a Colômbia estava dizendo que não ia entregar, porque, segundo a Convenção de Havana, eles só deveriam entregar se o crime que o Haya de la Torre tivesse cometido fosse um crime comum, que não era. Então, eles pediram para a Corte de novo para se pronunciar especificamente sobre a existência ou não da obrigação da Colômbia entregar o Haya de la Torre às autoridades peruanas. E aqui entra Cuba como um terceiro estado para interpretar a Convenção de Havana, que estava sendo objeto de disputa ali. E a Cuba diz que a Corte deveria solicitar que o Peru emitisse um salvo-conduto para que a Haya de la Torre pudesse sair do território peruano. Mas isso não teve muito impacto, e a Corte identificou várias lacunas, tanto na Convenção de Havana quanto na Convenção de Viena, sobre asilo, sobre como deveria acabar um asilo que foi concedido ilicitamente. E isso implicava naquela mesma controvérsia, que o Peru podia solicitar a cessação imediata do asilo, mas a Colômbia não era obrigada a entregar. Então, a Corte decidiu que ela não ia interferir nessa solução, que os dois estados deveriam achar uma solução pacífica, baseada na boa vizinhança e nas considerações de cortesia, que eram também características da relação dos estados latino-americanos, e que a solução deveria ser feita por esses dois países, que ela não ia interferir. Então, a decisão final da Corte foi: o asilo deveria acabar, porque ele era ilícito, mas a Colômbia não era obrigada a entregar o Haya de la Torre, porque não era um crime comum, era um crime político. E é claro que isso não pôs fim às controvérsias criadas. Então, uma das conclusões finais agora que eu vou falar, já um pouco a partir da fala da Ana mesmo, é que essa decisão de ter uma coisa mais pacífica entre os países veio o Pacto de Bogotá, que foi criado entre a Colômbia e o Peru, de maneira que eles concordassem em cooperar cordialmente com a situação. Entendeu? Mas com esse
com esse Pacto de Bogotá, ainda assim, não acabou com o asilo político do Haya de la Torre. Eles não entregaram ele ao Peru. Pelo contrário, ele foi extradido para o México. E esse caso ele teve muita importância assim, no âmbito geral, porque auxiliou com que os Estados americanos eles entrassem com essa convenção do asilo de Caracas. E o asilo de Caracas, basicamente, ele foi determinado que só deve ser decidido em casos de emergência, de urgência. E casos de urgência, por exemplo, eles eram entendidos como esse de perseguição política entre os estados. Então, esse asilo de Caracas, ele auxiliou bastante devido ao caso de Haya, porque aí ele auxiliou na determinação de que somente casos de urgência podem ser utilizados nesse caso. E como, por exemplo, a perseguição política. E ele também, essa Comissão de Caracas também determinou que a decisão sobre a natureza do crime ela poderia ser tomada de forma unilateral pelos estados. Então, é isso, aqui tá nossas referências. Muito obrigada.